o Senhor fale conosco, que possa edificar a nossa fé. Amém. Que possa nos corrigir, como também que possa nos encorajar e nos consolar. Tua palavra tem esse poder, Senhor, quando é acompanhada do Teu Espírito. Amém. Por isso, querido Espírito Santo, abençoa todo esse ministério. Seja o meu falar, seja o ouvir dos santos, tudo esteja na Tua unção, na Tua condução. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Então, vamos continuar o nosso encargo e falarmos de como devemos seguir ao Senhor. Não como multidões, mas como discípulos. As multidões, não podemos dizer que não amavam a Jesus, mas os da multidão, ou seja, a massa, a grande maioria, ia a Jesus por causa de alguns benefícios que eles precisavam. Iam a Jesus por causa das suas aflições terrenas, não necessariamente por causa de uma sede espiritual. E essa é uma categoria de cristão, mas ainda havia aquilo que de fato o Pai buscava em Jesus, que eram discípulos. Então, nós estamos gastando esse ano para falarmos sobre discípulos e da proximidade que nós devemos ter de Jesus, e para falarmos sobre como devemos aprender a nos submeter ao Mestre. Jesus não é só um benfeitor. Jesus, ele também é Mestre. E para com o Mestre, nós temos que ter a mais absoluta e completa reverência, e temor, e sujeição, aspirando, desejando, ansiando, anelando, que possa mais expressar um desejo ardente de que Ele seja formado dentro de nós. Seguimos o Mestre, para que o Mestre se estabeleça dentro de nós. Então vamos prosseguir. O discípulo de Jesus precisa saber quem é seu Mestre. Irmãos, nós temos uma grande necessidade de conhecer o mistério de Cristo, de entender Cristo, de sabermos quem de fato é Jesus. Quando os discípulos foram atraídos por Jesus, de imediato o Espírito Santo ajudou que eles compreendessem que eles estavam diante do Messias. André, ainda discípulo de João Batista, ouviu de novo João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus. Então ele correu atrás de Jesus. Ele e um outro discípulo, possivelmente João mesmo. E perguntaram ao Senhor: onde é que o Senhor está morando? Aonde o Senhor assiste? Falou: vem comigo. E eles estiveram ali no templo com Jesus, aonde Jesus estava morando. E quando eles saíram dali, André saiu. Eu não gosto dessa expressão, mas é a que eu tenho agora. Ele saiu enlouquecido e foi procurar o irmão dele. Achamos o Messias. Puxa, irmãos, isso é para transtornar. Você não pode ser o mesmo. Não pode mais ser o mesmo. Não pode. Deus nos ajude, irmãos. Precisamos compreender mais o que eu acabei de falar sobre o Espírito Santo, porque é Ele que vai tocar no nosso coração. É Ele que vai mover em nós a realidade de Cristo.
Isso não é algo que se entenda por uma boa explicação. Isso só pode ser entendido por revelação. E revelação só pode vir do Espírito Santo. Por isso Paulo orava pelos Efésios, para que eles tivessem Deus proporcionasse a eles espírito de sabedoria e de revelação, que iluminasse os olhos do coração deles. É isso que muda tudo, irmãos. É isso que nos coloca na esfera celestial, ainda em meio às aflições desse mundo terreno. Outro que foi chamado por Jesus foi, logo em seguida, que João nos narra, foi Filipe. Vem, segue-me. Ele andou um pouquinho com Jesus, foi procurar o amigo dele, Natanael. Achamos aquele de quem fala as Escrituras. É Jesus do Nazareno. Talvez Filipe não devesse ter dito isso. Mas de Nazaré? E Nazaré vem coisa boa? Porque Nazaré era um lugar desprezado pelos judeus, principalmente pelos de Jerusalém, né? Falar, não tem como explicar, agora não tem não, mas eu posso te chamar para ir comigo e ver. E Natanael foi, e ele se aproximou de Jesus, e o Senhor já foi dizendo a ele: eis aí um israelita em quem não há dolo. Eu falei: mas não, você não conhece? Está fazendo média comigo? Eu vi quando você estava debaixo da figueira. Puxa, eu não sei o que ele está fazendo debaixo da figueira, possivelmente orando. E ele deve ter tido ali alguma experiência. Ele talvez estivesse orando pelo próprio Messias, pela esperança de Israel. O fato é que quando o Senhor disse isso, as escamas dos olhos de Natanael caíram. E ele falou, estou confundindo aqui com o que Tomé falou, meu Senhor, meu Deus. Ele falou outra coisa. Deixa eu ver lá. Natanael disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não só o Espírito Santo, isso não é conclusão do intelecto, isso não é porque eu entendi a lição, isso é revelação. Temos que buscar mais espírito de sabedoria e de revelação. Não é para ter conhecimento da verdade, não, é para ver o que os olhos do coração podem ver quando iluminados. E isso é função do Espírito Santo. Nada mais pode trazer revelação senão o Espírito Santo. Então vamos continuar. Quem é ele? Nós já vimos essa primeira experiência no barco, Jesus dormindo, acalma a tempestade, salva o barco que estava afundando, e eles ali indagam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então eles já tinham visto que Jesus era o Cristo, o Messias. André falou isso. Natanael disse que ele era o Filho de Deus, que era o Rei de Israel. Mas ainda parece que tudo isso precisava de uma comprovação, não é? E a melhor maneira de comprovar é andar com Jesus e experimentar o poder dele e as coisas que emanam dele, do Mestre. Na segunda situação do barco, Jesus estava vindo por sobre as águas. E ali, depois dessa experiência, uma experiência posterior àquela primeira, eles chegaram à conclusão: ô Natanael, você estava certo, hein? Verdadeiramente é Filho de Deus. Verdadeiramente és Filho de Deus.
situação, Jesus pergunta a eles: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns profetas. Isso é o que dizem. Isso é o que diz o povo. Aí Jesus pergunta a eles: mas vós, vocês não são o povão, vocês são meus discípulos. Vocês têm andado comigo, vocês têm estado comigo, têm visto o que eu faço, têm visto o que eu sou, têm visto o que eu ensino. Agora pergunto para vocês: vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então parece que aqui já há convicção, né? Há convicção. Eles viram no primeiro momento por inspiração, por revelação. Depois eles foram comprovando por andar com Jesus. E agora parece que isso gerou convicção deles. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos de revelação. Revelação. O que está encoberto tem que ser descoberto. O que tem o véu por cima tem que ser desvelado, ou ser revelado. Revelar significa tirar o véu, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é um véu. Tem alguma coisa aqui debaixo. O que tem aqui debaixo? Pode chutar. Um carro não deve ser, porque pelo tamanho. Pendrive? Hã? Pendrive? Não, pendrive foi a semana passada. Se eu tirar o véu, vocês vão descobrir uma caneta, bico, vermelho, um pouquinho usado. Mas se o véu não é tirado, como é que você vai saber? Então não adianta eu ficar descrevendo Jesus para vocês. Você tem que tirar o véu e ver Jesus. Agora estou entendendo. Isso aqui, quando é visto, é inconfundível, gera convicção. Então, no primeiro momento, eles viram e foram atraídos, e seguiram após Jesus, e foram andando atrás de Jesus, mas sem entender exatamente o que eles viram no primeiro momento. Na nossa experiência é assim também, irmãos. Nós seguimos Jesus porque nós temos um primeiro impacto a respeito de Jesus. Isso é revelação do Espírito Santo. É coisa que Ele nos concede para nos atrair. Mas a convicção, irmão, só pode vir com a experiência. Você precisa dar uns passeios de barco com Jesus, passar por uns apuros e ver que Jesus está ali, calmo. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei de Israel. Calma, está tudo bem. Dá ordem aos ventos e guarda os seus. Então aqui nós vemos os discípulos já cheios de convicção. E depois Jesus prossegue revelando coisas. E agora Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esse entendimento, sobre esta visão, sobre esta convicção de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso fala de autoridade. Irmãos, muitas coisas se levantam contra a nossa fé. Muitas coisas se levantam contra a igreja. A história da igreja é uma história de ataques contínuos. E quando o diabo não encontra, não é quando não encontra, é quando ele tenta uma maneira, e ele vê aquela maneira não prevalecer, então ele vai pensar em outra maneira. Ele sempre parte para a ignorância. Primeiramente ele parte para a ignorância, para a violência, como foi na história da igreja. Primeiro os judeus perseguiram, depois os romanos perseguiram, e passaram a perseguição dos judeus e a perseguição dos romanos. E própria Roma se tornou cristã. E até o bispo de Roma virou imperador. Dá para acreditar? Passou 250 anos de perseguição, 10 ondas violentas de perseguições cruéis. E a igreja só aumentava, só aumentava, só aumentava. Até que, então Satanás muda a estratégia. Ele fala: eu vou corromper esse povo. Não adianta ficar perseguindo, que parece que quanto mais persigo, mais convictos eles ficam. Então eu vou tentar corrompê-los. Aí vem a era da corrupção. Aí Satanás enchendo a igreja de poderes seculares. E olha, quase que ele derruba. Aí o Senhor levanta os reformadores, e aquilo acaba aquele período de 1000 anos de domínio de uma igreja em trevas, né? E dessa forma o diabo tem tentado paralisar a igreja. E hoje mesmo, quando nós vemos o que se chama hoje de evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho do amor incondicional de Deus. Não, precisamos tomar cuidado com esse negócio de amor incondicional. Deus vai jogar alguns ou muito no lago do fogo, mas Deus nos ama? Não, irmãos, o amor de Deus não é incondicional. O perdão de Deus é incondicional. Se o homem se arrepende, por pior que tenha sido o seu pecado, Deus perdoa. Então, nesse sentido, o amor de Deus é incondicional. Mas muitas pessoas serão atiradas no lago de fogo. Mas hoje se prega um evangelho que não leva ao arrependimento, que não pede a transformação. É um Deus que te ajuda, um Deus que te ajuda, é um Deus que te ajuda. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje você veio aqui e Deus vai mover. Não, nunca foi assim. Nunca foi assim na história da igreja, irmãos. Tem sido nos últimos uns 30 anos para cá. Irmãos, fiquem isso. Eu ia falar esperto, mas esperto não. Fique vigilante. Está passando no Caribe o pior furacão da história. Irmãos, Jesus está voltando. O México teve o pior terremoto da história. Se a gente pensa que Apocalipse vai acontecer como a gente está imaginando, a gente nem vai perceber que as coisas já estão acontecendo, irmãos. Sempre que vem essas coisas, o pior da história, sempre que você ouvir falar, olha, foi o pior dos últimos 100 anos, isso é a mídia do anticristo, querendo disfarçar de que é o pior da história, porque todas as medições e os principais registros são de 100 anos para cá. Então, se é o pior dos últimos 100 anos, é possível que seja o pior de toda a história. Então, quando falam em tremores e vendavais, essas medições, a tecnologia para isso surgiu nos últimos 100 anos.
Então, se diz que é o pior dos 100 anos, a chance de ser o pior da história, então acontecendo coisas pior da história. E dentro da igreja, irmãos, coisas estranhas também estão acontecendo, como nunca antes aconteceu. E nós temos que buscar o que é reto, o que é verdadeiro. O Evangelho começa com o arrependimento. Aí sim, o amor de Deus é incondicional para nos oferecer o seu perdão. Mas para vivermos de qualquer jeito e achar que tudo vai ficar bem, engano, mentira, laço. As coisas estarão bem se nós andarmos no temor do Senhor. Bom, então aqui o Senhor aproveitou para trazer mais uma revelação. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, como foi na história da igreja, é também na nossa história particular. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. E tanto, principalmente no sentido de que se recebemos do Senhor salvação, não a perderemos. Mas ainda precisamos entender que precisamos vencer todo o ataque do inferno. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quando fala em portas, aqui as portas são do inferno. Portas está falando de poder. É uma figura de linguagem para falar de poder. Mas quando fala em chaves, também é uma figura de linguagem para falar de poder. As portas do inferno dão poder contra nós. Mas as chaves do reino dos céus nos foram dadas. As portas são poderosas. Os poderes do inferno são poderosos para nos trancar dentro deles. Mas o Senhor nos deu a chave do reino dos céus. Não é? Então não importa quão poderosa seja a porta, como a porta de um cofre, de um super banco, para não fugir na expressão, mas um cofre daqueles de altíssima segurança, que abre uma tranca, abre duas trancas, abre três trancas e abre. Se eu tenho a chave, não importa qual seja o poder da porta, o poder da chave abre a porta. Então aqui nós temos o poder do inferno e aqui nós temos o poder do reino dos céus. Que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem sereno por isso. Então vamos avançar. A atitude do discípulo diante do que ele é, ou do que o mestre é. Aqui eles já estão convictos. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Revelação do Pai. Há uma revelação, a convicção. Agora, uma vez convictos, claros, de quem é o Mestre, o Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel, aquele que até os ventos e os mares se submetem. Então, que atitude eu vou ter diante do Mestre? Diante do que Ele é? Então, na sequência desses fatos, ainda em Mateus 16, nós temos isso. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia.
Então, a partir dessa revelação, a partir de ter gerado neles essa convicção, pela revelação do Pai, o Senhor foi adiante em lhes revelar qual era o seu plano para a nossa redenção. Ele teria que ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ou seja, da liderança religiosa, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então o Senhor está levando eles a mais uma revelação. Mas aqui, nós somos surpreendidos pelo Senhor. E aqui, irmãos, nós temos que nos ver em Pedro. Pedro errou aqui, errou gravemente, querendo acertar, querendo fazer o melhor de si. E ele foi repreendido severamente pelo Senhor. E Pedro, chamando-o à parte, e o Luiz Gonzaga, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Puxa, o mestre está falando para trazer revelação, e o homem natural aqui se precipita e começa a corrigir o mestre. Não, está tudo tão bom, Jesus. Os demônios saem, as curas todas vêm. Você sempre se sai bem com as autoridades que te perseguem. Eles querem te pôr a mão, o Senhor sai andando. Senhor, nós estamos por cima da carne seca. Nós estamos bonitos na forma. Está correndo tudo muito bem. Não estou gostando dessa conversa. Sofrer, morrer, ressuscitar Jesus. Senhor, poxa, Pedro se expôs muito aqui, mas nós temos que nos ver em Pedro. Imagina, Jesus pregando. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar. Então Jesus está ali no seu trabalho de mestre, falando a respeito disso, expondo. Vamos subir um degrau então, vamos entender melhor o que eu estou fazendo aqui, o que o mestre, o que o Messias, o que o Filho de Deus está fazendo aqui encarnado. Eu preciso explicar para vocês. Olha, vai precisar acontecer. E Pedro fala: para, mestre, interrompe a aula. O mestre está falando. Que atitude, irmãos? Que atitude é essa? Mas vamos nos ver em Pedro. Gente, dá um tempinho aí, eu preciso dar uma palavra aqui para o mestre. Senhor, vem aqui, ó, espera aí, tá? Eu vou dar um particular. Chamou o Paulo. Jesus, Senhor. Conversa é essa? Você vai espantar a turma. Está tudo tão bem, todo mundo alegre, agora você vai falar de morte. E os discípulos observando Jesus chamado à parte por Pedro, não sei se ele falou baixinho, né, um particular mesmo, talvez, mas uma coisa eles ouviram. Arreda, Satanás! Meu Deus, o que aconteceu? Isso eles ouviram. E não foi só isso. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Ou será que Jesus falou assim: arreda, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, dos homens, você é para mim pedra de tropeço? O que os irmãos acham? A primeira versão ou a segunda? Que atitude o discípulo tem diante do que ele é? Ele é o Filho de Deus.
está encarnado entre os homens. O que ele está fazendo aqui? Vamos ouvi-lo, vamos receber revelação. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Irmãos, a respeito disso, de como Jesus vai corrigir a atitude de Pedro, nós vamos ver a semana que vem. Hoje eu quero enfocar o seguinte: diante do mestre, o discípulo deve negar a si mesmo. Mas considere o seguinte: isso para Pedro e para os discípulos, mas em especial para Pedro. Como é que você ficaria depois dessa? Como é que você se sentiria depois dessa? Vamos abrir em Hebreus 12. Você estaria animado a continuar andando com Jesus? O mestre me matou. Eu não esperava isso de Jesus. Sinceramente, estou decepcionado. Pô, falou daquele jeito, assim, na frente de todo mundo. Esculachou. Chateado com Jesus, sinceramente. Não esperava isso de Jesus. Eu chamei a parte, estou falando, né? Fala uma coisa dessa para todo mundo ouvir. Você que eu fico agora. Estou chateado. Irmãos, quem viu Jesus, quem viu que Ele é o Mestre, quem viu que Ele é o Messias, quem viu que Ele é o Filho de Deus, até quando Ele manda embora, você não vai. Quer ir você também? Vai embora. Teve uma hora que teve uma turma em João capítulo 6, que a turma não gostou do que Jesus estava falando, fala: estamos indo embora. E muitos que andavam com Ele, estavam ingressando para discípulo, falaram: não estou pagando, não estou pagando esse preço todo para ouvir isso, não. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Não, você está complicando demais. Não quero mais ouvir isso, não. Vou embora. Ele falou: vai, quer ir, vai. E pergunta para os 12: e vocês também não vão, não? Quer ir embora? Vai. Jesus chama, mas também manda embora, meu irmão. Jesus chama. Não faz onda com ele, não. Se você quiser ir embora, é capaz dele falar: vai. Aí você fala: não, agora vai. Está suspenso, você volta daqui uma semana. Lembra de uma vez que Deus suspendeu Abraão? Suspendeu Abraão por 13 anos. Quando ele gerou Ismael. Então vamos lá, de novo, hein, Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Quem manda aqui sou eu. Quem diz o que deve ser feito aqui sou eu. Não preciso de você. Eu disse que vou gerar um filho de você, eu vou gerar um filho de você e da sua mulher. Não preciso da tua mão. Anda na minha presença e ser perfeito. Vamos circuncidar essa carne aí? Aí o Senhor estabeleceu a circuncisão. Vamos sair da carne? Vamos sair do homem natural? Vamos aprender a viver mediante Deus? Vamos aprender a viver mediante o meu falar? Entendeu, Abraão? Eu mando, você obedece. Eu digo o que fazer, você não sai fazendo. E Pedro foi assim também, irmão. E depois dessa? Não matou. Agora não quero mais. Mas ali o que Pedro disse lá em João 6, quando o Senhor convidou todos a se retirarem: mas Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então fica. Mas tem um aqui que não presta. Tem um aqui que é diabo.
Estava falando de Judas, né? Eu conheço todos vocês. Irmão, nós temos que ser sérios com o Senhor. Muito sérios com o Senhor. Então, Hebreus 12 diz assim, versículo 4. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ninguém aqui é mártir ainda, né, irmãos? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Que o Senhor corrija quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Para a disciplina, é para a disciplina que perseverais. O que significa isso, irmãos? Nós estamos perseverando para quê? Para prosperar mais ainda? Nós estamos perseverando para ter mais saúde ainda? Estamos perseverando por qualquer coisa dessa terra? A nossa perseverança, quer dizer, eu não vou embora, eu não fujo da escola, eu não fujo do mestre. Para que é? É para ser disciplinado. O que é disciplina? Disciplina é ser ensinado. Mas quando é reprovado, precisa sofrer alguma perda, não é? Ou algum castigo. Disciplina, a princípio, não é sinônimo de castigo, tá, irmãos? Disciplina é aprender disciplina. Você vai na escola para aprender disciplina, não é? Aprender português, matemática, geografia, história, inglês. Não é isso? Se é um aluno diligente, passa na prova, então vai passando de ano. Mas na hora que não passa na prova, sofre o castigo e a repreensão de fazer tudo de novo. Não é? Então, disciplina primeiramente é aprendizado. E não aprendendo, então vai aprender. É que nem as crianças, né? Quando você vê uma mãe sair daqui com criança, né? E se ouvindo, ah não, mãe, apanhar não, mãe. Você ouve. Ah não, mãe, não. Aí você fica morrendo de dó, né? Mas eu não fico com muita não. Senta a ripa, né? O Pedro já aprendeu a falar e falar, já parei. Vai dentro do banheiro, né? Já parei. no banheiro. Uma vez a Lídia chegou em casa com a Giovana, eu na que eu ouvi a Giovana. Ah não, mãe, não, mãe. Apanhar de novo não, mãe. Ah não, mãe. De novo não. É assim. Senhor querido. Bom, para ser franco, o que eu queria dizer é isso aqui. Eles viram, não é? Por que o discípulo não vai embora? Porque ele viu, irmãos. Ele viu. O Pai revelou. O que nos falta muito, irmãos, é revelação. A gente ainda vive na carne e ama o mundo porque nos falta revelação. Revelação de Cristo. Temos que pedir ao Senhor mais revelação. Quando a gente vê, irmãos, mesmo que a gente tome uma repreensão tão dura como essa que Pedro tomou, ele não cai embora não. Não vai embora, ele fica. E no outro evento lá, se mandar embora, eu não vou, eu fico porque eu vi Jesus. Eu vi o Mestre, eu vi o Filho do Deus vivo, eu vi o Messias, eu vi o Rei de Israel, eu vi, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, é andar atrás dele, é segui-lo, é me cobrir com o pó, não é isso? Então, irmãos, esse ver que gera encantamento, atração,
paixão, até obstinação. Nega Jesus, senão te mato. Não nego, eu vou te arrancar o dedo, arranca. Vou te arrancar outro dedo, não pode arrancar. E outro dedo. Puxa, irmão, não é assim a história dos mártires? Aquela história da escrava Blandina, né? Como sofreu. A mulher não morria, mas eles achavam que ela tinha morrido, não morria. Aí deixavam ela se recuperar ali e voltavam à tortura. Nega, não nego, nega, não nego. Irmãos, o que é isso? Isso é resultado de quem viu. Então, se está duro, se está difícil, está cansativo, ser crente é uma dureza. É difícil, né, Paulo? Não é fácil, irmão. Não é fácil, irmão. Falta ver. Falta ver, irmãos. Então eu selecionei algumas passagens aqui, né? Tinham outras, mas eu vou ficar só com essas aqui. Primeiro, os irmãos não sabem, mas eu vou falar rapidamente, que o tempo já está acabando. 1 Crônica 16, 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Irmão, de uma forma geral, a gente se tornou cristãos, porque a gente teve uma pequena contemplação. Pequena, muito pequena. Mas aquilo nos atraiu. Mas nós temos que parar diante da beleza do Senhor. Temos que aprender a orar. Temos que aprender a vir para as reuniões. Temos que aprender a entrar no quarto, trancar a porta, ficar em secreto para o Senhor. Pedindo, pede. Aquilo que eu falei sobre o Espírito Santo é assim. Você está fraco, você está desmotivado, você está sem vontade nenhuma, você está até tentado a fazer algum pecado. Você fala: Espírito Santo, em nome de Jesus, desce sobre mim. Poder do Altíssimo, me reveste com a sua sombra, me envolve com a tua sombra. Ora, sim, precisamos aprender. O Espírito Santo, irmãos, vai nos visitar o tempo todo, em toda situação. E nessa visitação do Espírito Santo, e ali fala os Salmos, os livros, né? A palavra sugere mais do que visitação, fala de nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo, irmãos? Se não estar no Espírito Santo, estar envolvido pelo poder do Altíssimo, estar tabernaculado debaixo do poder de Cristo. E nesses tempos, irmãos, que a gente vive, muito mais nós temos que apressar no Senhor a nossa experiência nessas coisas. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, é uma oração, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Senhor. É algo a ser pedido, é algo a ser orado. Senhor, eu sou fraco, eu sou carnal, amo o mundo, mas não é isso que eu quero, Senhor. Isso eu faço por causa da minha fraqueza. Mas se o Senhor me envolver com a força do seu poder, se o poder de Cristo habitar sobre mim, fazer tenda sobre mim, então eu prevalecerei. Isso é algo a ser pedido, irmãos. Salmo 29, 2. É praticamente uma repetição de Crônicas, né? Um cântico de Davi.
tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Santidade, irmãos, fala do caráter de Deus, de todo o caráter de Deus. Falar da santidade de Deus é diferente de falar da nossa santidade. A nossa santidade é nós nos apartarmos do pecado e do mundo. Quando fala na santidade de Deus, está falando simplesmente no seu caráter, no que Ele é. O Senhor é santo. É difícil definir isso. Mas quando diz para mim, eu sou santo, ou determinado irmão ou irmã é santo, está falando de que ele é uma pessoa apartada, ela é uma pessoa apartada do mundo e do pecado. Mas quando fala de Deus, está falando do caráter excelente de Deus. Não há nada, Deus é luz, não há nele treva nenhuma, Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é acolhimento. Isso é a santidade. Na hora que eu vou vendo isso, o amor de Deus, o perdão de Deus, o acolhimento de Deus, como na parábola do filho pródigo, aquele filho viu a beleza do pai. Não sou digno de ser chamado seu filho, não, mas é filho, vou tratar como filho. Não mereço, não mereço. Traz o meu filho cevado, põe sandália nos pés, põe anel na mão, vamos dar uma festa. Isso é o pai, você vai se encantando, você vai se apaixonando. Essa é a beleza da santidade do pai, do seu caráter. Salmo 96, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele em todas as terras. Isaías 4:2, naquele dia, o renovo do Senhor, o renovo está falando sobre Deus. Me lembro quando as crianças chegavam muito sujas, né? Você ia dar um beijo, aquela salgado. Imagina aquele filho pródigo vindo dos porcos, de uma caminhada, sem dinheiro, vindo há não sei quanto tempo, andando. Pai, eu beijo. Não sei o que tem que acontecer, mas você vê, aí você desiste de você mesmo. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Isaías 53:2, porque foi subindo, 53, né, irmão? Nada mais lindo na Bíblia do que isso. Porque foi subindo como renovo perante Ele, falando de Jesus, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Jesus era bonito? Não, Ele era belo na sua santidade, no seu caráter, não é isso? Mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas ele ia subindo como renovo. E olha o 4:2 de Isaías: o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Não era uma beleza aparente, era uma beleza que partia do seu caráter, das suas manifestações, do seu comportamento, dos seus sentimentos. Então é isso, irmãos. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, querido Senhor, precisamos te ver mais, Senhor amado, precisamos mais da tua misericórdia nos visitando. Senhor, nós somos insensíveis, somos duros. Senhor querido, se revele para nós, aviva a nossa alma, aviva a tua igreja. Senhor, esperamos inteiramente na tua bondade, no derramamento do teu Espírito sobre nós, para nos envolver com a sua sombra e nos trazer o encantamento da beleza de Jesus.
da beleza do Mestre. Amém. Pai, concede-nos o Espírito Santo, Amém. como aquele que é capaz de nos proporcionar a visão adequada do Filho. Pai, concede-nos o Espírito Santo, Amém. que é aquele que é capaz de nos trazer revelação. Ajuda-nos a vermos o Cordeiro, a vermos como João viu. João viu ao pé da cruz e o viu exaltado no trono no céu. Ah, Senhor querido, queremos te ver, querido Espírito Santo. Visita a tua igreja, visita nossos corações, constranja-nos com o amor de Cristo, constranja-nos com o amor de Cristo. Espírito Santo, que na tribulação derrama o seu amor em nosso coração. O Espírito Santo que nos arraiga e alicerça em amor. Visita o nosso coração, visita a igreja, para nos constranger com o amor de Cristo. O amor de Cristo que excede a todo entendimento, para sermos tomados de toda a sua plenitude, para não vivermos mais para nós mesmos, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Querido Espírito Santo, se tu não operares em nós essa revelação, esse sentimento dos céus, nós permanecemos na nossa frieza, permanecemos na nossa dureza, mas visita-nos, faz esta obra, nós aguardamos, guardamos o teu derramar, aguardamos o teu derramar, nos dê força e perseverança, e vá se revelando a nós, dependemos disso, ó Pai. Concede-nos o Espírito para sermos constrangidos pelo amor de Cristo. Não por conhecimento, mas por revelação. De maneira que dediquemos a Ti o primeiro amor, o primeiro lugar, o que de melhor nós temos no nosso coração, seja para Ti. Visita-nos, Espírito Santo. Constrange-nos. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.